comigo o Santo Livro no Evangelho de João. Capítulo 14. João 14, verso 5, diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais, como saber o caminho? Verso 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite, carentes da sua misericórdia, Senhor, carentes do seu amor e da manifestação graciosa da sua presença. Eu rogo por essas vidas que estão aqui, Senhor, rogo por aquelas que estão ouvindo por outros meios de comunicação, e peço que o Senhor tenha compaixão delas. Tenha compaixão da minha vida, Senhor. Nós vivemos dias maus, carecemos de Ti, Senhor. Não volta teu rosto contra nós, não encolhe suas mãos, Senhor. Sê propício a nós. Somos tão fracos, tão pecadores, tão insensatos, tão estúpidos. Oh Deus, ajuda-nos e seremos ajudados. Salva-nos e seremos santos, salvos. Santifica-nos e seremos santos. Leva todo pensamento agora cativo, em obediência à Tua palavra. Despeja da Tua graça numa dimensão jamais vista. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção aqui. Eu gostaria da sua atenção, da sua reverência e do seu respeito com a palavra do Senhor. Queridos, vocês sabem que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, teve início uma corrente filosófica chamada pós-modernismo. Com a queda do Muro de Berlim, inicia-se o pós-modernismo. O pós-modernismo trouxe com ele os seus três filhos: o pluralismo, o humanismo e o relativismo. São correntes filosóficas que permeiam hoje todas as camadas da sociedade. O que é o pluralismo? Pluralismo é a ideia de muitas verdades. Vivemos num mundo plural, numa sociedade plural, numa cultura plural, onde há muitas verdades. Você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, ou eu tenho um caminho, você outro caminho, outro tem outro, todos têm um caminho, e todos os caminhos são bons. Eu tenho um Deus, você tem outro Deus, outro tem outro, e todos são deuses, todos são bons, todos os caminhos levam a Deus. É um mundo plural, é um mundo de muitas verdades, de muitas descobertas, muitos deuses. Isso é o pluralismo. Vivemos uma sociedade plural. A outra corrente filosófica do pós-modernismo é o humanismo. O que é o humanismo? O homem é o centro do universo. O homem é o centro das coisas.
Vivemos um tempo em que tudo que é feito, tudo que é produzido, é para agradar o homem, tem como finalidade satisfazer o homem, tem como finalidade trazer prazer ao homem. Nós vivemos num universo antropocêntrico, é o hedonismo, a busca por prazer, a satisfação do homem. Onde você vai, as artes cênicas, a indústria cinematográfica, tudo que é feito para o prazer do homem, tendo como finalidade agradar, enaltecer, exaltar, glorificar, satisfazer o homem. O humanismo tirou Deus do seu trono e colocou o homem. E o terceiro, o pior filho do pós-modernismo, o relativismo. O que o relativismo ensina? O relativismo é a verdade absoluta, que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Não existe mais valores absolutos, verdades absolutas, religiões absolutas. Tudo é relativo. Basta saber, depende do ponto de vista, do espaço e do tempo. O que é mal para mim, pode não ser mal para você. Isso é relativo. Conceito de certo ou errado, de bom ou mal, é relativo. Mundo relativizado, a verdade é relativizada, as religiões são relativizadas, não existe mais descobertas absolutas, conceitos absolutos, verdades absolutas, tudo é relativo. Você pode ver isso alguns anos atrás, onde uma dita evangélica pousou para Playboy, e ao ser questionada, ela diz, esse negócio de certo ou errado, de bom ou mal, é relativo. É uma sociedade relativista. Então nós vimos aqui essas correntes filosóficas, o pluralismo, um mundo plural, uma sociedade plural, onde existem várias verdades, vários caminhos que se chegam a Deus, vários conceitos. O humanismo, que tirou Deus do trono e colocou o homem. Temos um universo antropocêntrico, e tudo gira em torno do homem e para o homem. E o relativismo, acabou-se a verdade. Depende de aborto, esse negócio de eutanásia, ideologia de gênero, pode ser errado para você, para mim não é. Isso é relativo. E o homem busca a paz, mas ele não pode encontrar. Desde que o edifício das Nações Unidas foi erguido em 1948, na tentativa de promover paz mundial, já tivemos centenas de guerras. Todos os avanços científicos, tecnológicos, todas as descobertas para tentar fazer o homem melhor, feliz, pleno, completo, têm deixado o homem cada dia mais vazio, doente e sem identidade. O homem moderno é uma besta, é uma anomalia, é um homem de identidade múltiplas, é um homem sem identidade, é um homem sem perfil, sem caráter. Uma sociedade plural, uma sociedade humanista, relativizada, perde a sua identidade, perde o seu perfil, perde a sua característica. Esses conceitos todos fizeram do homem atual uma besta, um animal insaciável, sem regra, sem limites, que está se autodestruindo e caminha a passos largos para a amargura, para a infelicidade, tentando se realizar, se encontrar, mas não consegue. Você vê que por mais que a ciência avança, por mais que a tecnologia ela avance, por mais que nós nos tornemos sofisticados, por mais que atinja avanços que algum tempo atrás jamais sonhávamos que iríamos atingir, o homem continua esse animal. A tecnologia deu ao homem estradas e freeways que ligam o homem de uma parte na outra no mundo, desde a época do Império Romano, onde Roma implanta a Pax Romana e cria as estradas mais sofisticadas da época, que existem até hoje. A tecnologia deu estradas e freeways na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que ligam o homem de uma parte da outra no mundo, mas deixou o homem
sem rumo e sem direção. Você vê que ao longo do tempo, o homem aprendeu a dominar o fogo, na pré-história. O homem conseguiu dominar esse poderoso elemento, o fogo, e fez do fogo uma máquina, uma arma, e o homem detém o seu poder, sabe criá-lo, sabe apagá-lo, sabe dominar, e ele virou um poderoso elemento a favor do homem. O homem aprendeu a dominar o ferro, a era do ferro, século 12 antes de Cristo. O homem passa a dominar o ferro, passa a criar facas, espadas, e passa a armar exércitos, e fazer exércitos poderosos, e fazer grandes conquistas. Davi é um exemplo disso. Davi aprendeu a dominar o ferro, e fez de Israel a potência que é. O homem aprendeu a dominar o vapor. Se você estudar a época da Revolução Industrial, onde as máquinas começam a produzir, há um avanço industrial, o homem começa a granjear riquezas, ele fez da água em ebulição, fez do vapor um poderoso elemento que o enriqueceu, é chamada Revolução Industrial. O homem aprendeu a dominar a água, é o maior elemento da terra. O homem aprendeu a armazená-la, fazer diques, represas, conter a água, aprendeu a fazer com que a água gerasse energia, e construiu grandes usinas hidroelétricas. Itaipu é um dos exemplos, uma das maiores usinas do mundo. O homem aprendeu a conter a água, fazer barragens, diques, represas, e dominar esse poderoso elemento, e fazer que ele gere energia, fazer com que ele sustente cidades, estados, e uma nação inteira. O homem aprendeu a dominar a energia nuclear. Hoje nós temos energia nuclear no mundo, para destruir o mundo dezenas de vezes. Visto isso é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Hoje o homem conseguiu dominar a energia nuclear. O homem aprendeu a dominar vários postulados da ciência, como o advento do microchip, o celular. Quem diria que hoje, através de um aparelho celular, você faz transferência bancária, fala com uma pessoa daqui na China, você consegue dirigir uma empresa inteira através do celular. O homem conseguiu avanços científicos tremendos ao longo da história. O homem pisou na lua, o homem conseguiu ativar e acionar mísseis de potência nuclear, que podem dizimar e transformar em pó as nações. Mas existe uma coisa que o homem não conseguiu dominar. Existem coisas que o homem não conseguiu sequer responder. Existem coisas que todo avanço científico, tecnológico, que toda conquista financeira não conseguiu resolver. São 3 perguntas que ao longo de toda a humanidade o homem fez, e ele não sabe responder. O homem não sabe responder o problema do mal. O homem não sabe responder o problema do sofrimento. O homem não sabe lidar com o problema da morte. Todo esse avanço tecnológico não conseguiu dar ao homem a resposta para essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas assolam a humanidade. Toda tecnologia, todo avanço não conseguiu dominar o problema do mal. Todo avanço científico, todo progresso tecnológico não conseguiu lidar com o sofrimento. Tudo que o homem conquistou, ele não conseguiu lidar com a morte. São essas 3 grandes perguntas que a humanidade faz, e apesar de tudo, não consegue lidar. Primeiro, o problema do mal. De onde ele vem? Como vencê-lo? Por que o homem é tão mau? Por que ninguém consegue mudar? Onde compramos uma pílula para resolver o mal? Qual cirurgia é feita e é possível extrair o mal? Qual vacina pode-se tomar desde a infância, como a de poliomielite, a de paralisia infantil, e pode erradicar o mal? De onde ele vem? Por que alguém enfia a faca na barriga do outro? Por que se aciona mísseis? Por que se estupra? Por que se mata? Ninguém conseguiu a resposta. No Brasil, só no Brasil ocorre 45 mil estupros por ano. Em 2015, houveram 45 mil estupros.
5 estupros por hora, 5 mulheres foram estupradas por hora. A cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia no Brasil. Desde que eu preguei, 80 já foram abusadas. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente. A Organização das Nações Unidas, ela trouxe dados que em apenas um ano, 150 milhões de meninas e 50 milhões, 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente em todo o mundo. Só em um ano, nós tivemos 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos abusados sexualmente. A revista VIP publicou que 73% das mulheres e 65% dos homens já foram infiéis aos seus cônjuges, já adulteraram. 73% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Isso é um colapso. 2011 nós tivemos a maior taxa de divórcio do Brasil de todos os tempos. 353 mil divórcios registrados em cartório. Quase 500 mil de divórcios em apenas um único ano, fora os que não foram registrados. Veja os dados da maldade. Veja os dados da maldade. O Brasil tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo. 62 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Dos 162 países estudados pelo IP, somente 11 não estão envolvidos em alguma guerra. Veja a maldade do homem. O mal não pode ser contido. O mal não pode ser erradicado. As Nações Unidas não souberam resolver o problema do mal. Einstein, Pasteur, Freud, não conseguiram resolver o problema do mal. Segundo, o problema do sofrimento. Por que nós sofremos? Porque o homem passa penúria, escárnios. Por que todo conforto e parafernália audiovisual não faz o homem feliz? Não faz ele ter paz. O homem sofre, flagelos, pestes. Há pessoas que estão sofrendo agora. Há nações inteiras que estão sofrendo. Há povos agora que estão em agonia, em angústia, em tristeza, em solidão, em desespero. E nada que é feito. Conforto, luxo, riqueza, sexo, prazer, drogas. Evita o sofrimento. Ninguém consegue tirar o mal. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, para você ter uma ideia, 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Quase 1/3 da população mundial passa fome, morre de fome, de inanição. A AIDS é a maior epidemia do século XX e do século XXI. Ela já matou 30 milhões de pessoas desde que ela foi criada. Existem hoje 40 milhões de pessoas infectadas com vírus HIV no mundo, 25 milhões só na África. O homem está sofrendo. Existem mais de 200 tipos de câncer, que matam, por ano, só no Brasil, 8 milhões e 700 mil pessoas. Ninguém consegue lidar com o sofrimento. Nos últimos anos, fomos invadidos por uma série de epidemias. Gripe aviária, gripe suína, ebola, zika vírus. O homem está sofrendo. Veja as pestes, veja as pragas, os terremotos. Em todo o século XIX ocorreram 41 terremotos, matando 350 mil pessoas. Só no século XX, até maio de 97, havia ocorrido 96 grandes terremotos, matando 2 milhões e 150 mil pessoas. Você viu recentemente terremoto no México? Você viu furacão recentemente nas ilhas do Caribe, na Flórida, atingindo Cuba? Você está vendo as pessoas desabrigadas, desamparadas, minguando em hospitais, lutando por um pedaço de terra nas fronteiras, morrendo, sofrendo, padecendo moléstias. O tsunami levou 300 mil pessoas,
Foram os dados que eles informaram, mas isso é mentira. Um médico que trabalha para a Cruz Vermelha, e ele é até da presbiteriana, o Dr. Ricardo Gutierrez, esteve lá dias depois do tsunami. O número de mortos foi de 2 milhões de pessoas. Ninguém consegue parar isso. Ninguém tem poder sobre um furacão. Quando chove muito em São Paulo, vira um pandemônio, ninguém consegue controlar as enchentes. Ninguém refreia as epidemias. Ninguém consegue curar essas doenças. Ninguém consegue ajudar. As pessoas estão sofrendo. O remédio mais vendido de todos os tempos são os antidepressivos. A depressão e a ansiedade é a doença do século. Dados da Organização Mundial de Saúde dizem que até 2020, todo ser humano da Terra vai possuir pelo menos essas 3 doenças: estresse, depressão e ansiedade. Até 2020, todo ser humano vivente na Terra vai possuir pelo menos uma dessas 3 doenças: estresse, depressão e ansiedade. Os psicotrópicos, os antidepressivos, estão em primeiro lugar no ranking dos remédios mais vendidos. O ser humano moderno é um homem doente, é um homem que sofre. Quem conseguiu a resposta para o sofrimento? Quem consegue trazer alívio à dor do homem? A ciência, a tecnologia, os grandes sábios e filósofos ao longo do tempo não conseguiram responder. Terceira grande pergunta que assola a humanidade: a morte. Para onde vamos depois que morrermos? Por que não conseguimos vencer esse flagelo? Existe alguma vacina para a morte? Existe alguma saída para a morte? Por que a tecnologia não faz nada? Por que ela não consegue trazer de volta os nossos entes queridos? Por que elas não conseguem evitar que ela venha? Ninguém consegue lidar com a morte. Ninguém consegue matar a morte. Ninguém consegue parar a morte. Não há uma pílula, não há um remédio, não há um componente tecnológico, não há ciência, não há gurus nem magia que possa segurá-la, impedir que ela aconteça, nem trazer ninguém de volta à vida. Ela é um flagelo que assolou milhões ao longo do tempo. Na Primeira Guerra Mundial, a morte ceifou 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de pessoas foram mortas, 6 milhões só de judeus, 80% eram civis inocentes. Em todo o mundo são feitos 56 milhões de abortos por ano. 56 milhões de crianças são assassinadas no ventre da sua mãe todos os anos. 126 mil abortos são feitos por dia em todo o mundo. Suicídio. Nós temos uma taxa de suicídio. A cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Países de maior renda per capita no mundo são campeões em suicídio: Dinamarca, Suécia, Escócia. Não há pobreza lá, maior renda per capita do mundo, e as pessoas estão tirando a sua vida. O Japão está entre as 10 do ranking. Estados Unidos, as pessoas estão tirando a vida. O flagelo da morte está assolando todo mundo. Morrem 4 milhões de 500 pessoas por ano no mundo. Morrem 54 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Ninguém consegue refrear esse poderoso inimigo. Eles não tiveram resposta para a morte. Essas 3 perguntas, até hoje, a humanidade, a modernidade não conseguiu responder. Mas alguns anos atrás, eu encontrei a resposta. Existe alguém que respondeu. Existe alguém que tem a resposta para o mal, a resposta para o sofrimento, a resposta para a morte. Eu abri em João 14,6. João 14,6 diz o quê? Você prestou atenção no que diz? Jesus diz, presta atenção, olhe para mim. Eu sou o caminho. Jesus emprega ali, usa o artigo definido, o. Se Jesus tivesse usado o artigo indefinido, se ele tivesse falado, eu sou um caminho, o humanismo tinha razão de ser, o pluralismo tinha razão de ser,
E o relativismo tinha razão de ser. E o homem poderia obter a resposta. A ciência teria resposta. A ONU teria resposta. A tecnologia daria resposta. Mas quando Jesus usa o artigo definido o, ele diz: eu sou o caminho. Ele exclui todos os outros caminhos. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o único caminho. Eu sou a única resposta, eu sou a única solução para a sociedade, eu sou o único meio de completude, eu sou a única causa da vida, eu sou a única resposta para o sofrimento, eu sou a única resposta para o mal, e eu sou a única resposta para a morte. A Bíblia traz a resposta, primeiro, para o sofrimento do mal. A cruz tem a resposta. Cristo tem a resposta. A Bíblia diz que o mal reside no interior do homem. É no coração que ele está. Bertrand Russell diz que a maldade do homem está colocada no seu coração, e é de lá que ele tem que ser tirado. Albert Einstein diz que é mais fácil desnaturar plutônio do que tirar a maldade no coração do homem. Da onde vem o mal? Da onde ele originou? A Bíblia tem a resposta. O mal veio do pecado. A palavra grega para mal é hamartia. O que significa? Perda da marca, errar o alvo, sair do caminho. Por que o homem é mau? Porque o mal existe. Porque o homem saiu do caminho. Porque o homem errou o alvo. Porque o homem desobedeceu a Deus, virou as costas a Deus, quebrou toda a lei de Deus, saiu do caminho reto, saiu da verdade. O homem não pode acertar mais o alvo, ele errou, ele saiu da marca. E o mal está contido no coração do homem. É de lá que vem. Mateus 15, 19 diz: do coração do homem é que vem os adultérios, os crimes, a prostituição, a morte, os assassinatos. Lá está, no coração do homem, porque ele se desviou, errou o alvo. Jesus soluciona o problema do mal como? Na cruz. Na cruz ele se fez pecado e ele levou o mal. Segundo os Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Aonde ele se fez pecado? Na cruz. Na cruz ele leva o mal, na cruz ele se faz mal, se faz pecado, e na cruz ele anula o mal e o poder do pecado. O que mais ele fez na cruz? Se o problema do homem está no coração, se é de lá que vem o mal, Ezequiel 36, 26, na cruz ele resoluciona esse problema. Dar-te-ei um coração de carne, não é isso que ele diz? Eu removerei de ti o coração de pedra, e dar-te-ei um coração de carne. Qual é a maneira de vencer o mal? Arrependimento, voltar-se contra o pecado, voltar-se contra o mal, dar um giro de 180 graus, porque Jesus venceu o mal, Jesus se fez pecado, para extirpar do homem o mal, e dar a ele um novo coração. Você me pergunta, como eu tiro o mal do meu coração? Como eu mortifico o mal? Como eu lido com o mal? Arrependa-se, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu estilo de vida, arrependa-se das suas práticas. Segundo, o problema do sofrimento. Ninguém trouxe a resposta. Cristo também traz, naquela cruz. Como ele nos livrou do sofrimento? Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu castigo, pelos seus flagelos, nós somos sarados. Como ele resolveu o problema do sofrimento? Tirou todas as bombas do mundo na cruz? Não. Colocou todos os bandidos na cadeia? Não, porque se fosse colocado nós estaríamos presos também. O que ele fez? A cruz tem a resposta. João 14,
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. E quando eu for, tiver preparadas as moradas, voltarei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual é a resposta para o sofrimento? Apocalipse 21, 4. Eu vi novos céus e nova terra. Presta atenção. Lá no céu, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Sabe como ele venceu o problema do sofrimento? Nos arrebatando desse local, nos dando um novo céu e nova terras incorruptíveis, nos dando um lugar perfeito, onde ali não há mais luto, não haverá mais morte, não há mais dor, sofrimento, não há mais lágrimas, toda decepção, toda tristeza, não haverá fome, nem sede, todo mal foi erradicado, todo sofrimento, todo conflito, toda guerra, toda tribulação, toda perturbação cessará, terá fim, e começaremos a mais linda e brilhante aurora. Na cruz, ele resolve o problema do sofrimento. Terceiro, a morte. A morte. Da onde a morte vem? Por que ela existe? Jesus também tem resposta. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. O pecado trouxe esse mais poderoso inimigo, é o mais poderoso inimigo da humanidade, a morte. Ela já fez milhões de vítimas, bilhões de vítimas em toda a humanidade, desde o justo Abel, nos primórdios, com os nossos primeiros pais, ela não parou mais, e ela vem ceifando alma após alma, adulto e criança, velho e jovem, rico ou pobre. Ela não respeita estratos sociais, não respeita cores, etnias, sexos, religiões. Ela vem como um rolo compressor, e ela mata, e ela leva e sepulta. Ninguém conseguiu a vacina para a morte, o remédio para a morte, mas naquela cruz nós temos a resposta. Cristo tem a resposta. Qual é a solução para a morte? No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e ele ressuscitou dos mortos. Jesus desceu até a morada da morte, encarou ela, olho no olho, e a derrotou. Jesus na cruz matou a morte. Por isso Paulo vai festejar com aquele cântico belíssimo, dizendo, 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade, porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está, ó pecado, a tua força? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer, onde está a morte, a sua vitória? Repita. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ela foi vencida. Jesus matou
a morte. E o que significa? Que ele veio a ser o primogênito, o primeiro a ressuscitar. E nós, por causa da ressurreição de Cristo, ressuscitaremos também. A morte não terá a última palavra. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse que crê em mim, ele, no último dia, eu ressuscitarei. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus respondeu as 3 questões que a humanidade não seria capaz de responder. Ele tem a resposta para o problema do mal. O mal é oriundo do pecado, e o pecado foi com ele cravado na cruz, porque ele cravou a escrita e a cédula de dívida, que era contrária a você, na cruz, e levou sobre ele. E agora, através do arrependimento, o mal pode ser dominado no seu coração. O sofrimento, deixem as pestes vir e assolar. Há novas moradas celestes, onde o mal, o sofrimento, a dor, a peste, a violência, as drogas, nem o pecado jamais poderá entrar. E a morte, ela não aguentou. Jesus desceu no terreno dela, na região dela, foi até a morada dela, encarou ela nos olhos e a matou. A morte está morta para aquele que crê. Queridos, eu quero perguntar para você, se você já desfruta desse glorioso Jesus. Talvez exista alguém aqui que ainda sofre esses 3 males. Está morrendo nos seus pecados. Se não credes que eu sou, morrerei nos seus pecados. Então vocês não o conhecem. Fez apenas uma profissão de fé, apenas um batismo, aceitou um apelo em algum culto neopentecostal, recebeu dons do Espírito e línguas estranhas, mas nunca nasceu de novo. Está atolado em pecados, em iniquidades, tem uma mente confusa, um coração oprimido, dorme e acorda naufragado num lamaçal de culpa, de acusação, de tormento e de opressões malignas. Talvez você está inundado no sofrimento. Eu não digo só físico, que Ele não prometeu que ia nos livrar de doenças, não prometeu que nos livrar dos assédios desse mundo, mas traria paz ao coração em meio ao sofrimento, por causa da esperança de um mundo glorioso. Porque não buscamos aqui cidade permanente, e sim uma futura. Talvez você tem medo de encarar a morte. O dia que ela vier, talvez você não esteja preparado. Talvez você não saiba se ela tragará você e te levará para a sepultura, para o Hades, para o Sheol, para o Gehenna. Eu quero convidar você a abrir o seu coração. Eu quero convidar você a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador de verdade. Eu quero convidar você a crer nele e passar da morte para a vida hoje. Querido, a palavra do Senhor promete, escute. Ele disse: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Jesus está dizendo, quando é que ele foi levantado? Quando é que ele foi levantado? Quando os soldados romanos o pegam e o rasgam suas vestes e lançam sortes, colocam a cruz no chão, deitam sobre a cruz, de um lado a mão direita prega sobre uma haste, do outro lado a mão esquerda, e os pés cravam na cruz, põem a cruz próxima a um orifício, um buraco, amarram cordas nas suas laterais, nas hastes, e puxam, quando puxam, Cristo é erguido, Cristo é levantado. Quando é que ele foi levantado? Quando ele foi pregado na cruz. Qual é a promessa? Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Qual é a forma de Jesus atrair pecadores a ele? É a cruz do Calvário, a morte vicária, substitutiva na cruz. Qual a promessa? Todos atrairei a mim. Quem são esses todos? Quem essa cruz atraiu?
A Bíblia diz que foi uma placa pregada no topo da cruz, e ela estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em 3 línguas: o latim, o grego e o hebraico. O latim, a religião oficial, o latim, a língua oficial do império; o hebraico, a língua dos judeus; o grego, a língua universal. Por que estava escrito essas 3 línguas? Quem ele atrairá na cruz? Todos os povos, de todos os tempos, de todas as línguas, os brancos e os negros, os grandes e os pequenos, os de hoje e os de ontem. A salvação para você, meu irmão. A cruz vem te chamar, o sangue vem te chamar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não tenha que morrer, não tenha que viver o tormento do sofrimento, não tenha que morrer nos pecados, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus está aqui. Jesus está aqui, é poderoso para salvar, diz Sofonias. Ele enviou o seu filho para salvar você, para perdoar os seus pecados. Você deve olhar para a cruz e deixar o seu pecado na cruz. Você deve se arrepender dos seus caminhos. O que ele veio fazer na cruz é a gloriosa mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Não é a cura de um caroço, não é uma casa nova, não é uma esposa, não é felicidade, não é financiamento, nem a cirurgia plástica, nem a viagem para Paris. É o perdão, a remissão dos pecados, a redenção, é reconciliar você com Deus. Talvez você é inimigo de Deus, talvez você é filho da ira, talvez Deus está irado com você, e há uma separação entre você e Deus. A cruz veio desfazer essa separação, essa inimizade, veio quitar a sua dívida, veio dar a você uma sentença favorável. A cruz fez o que você não podia fazer. Jesus cumpriu toda a lei, a justiça de Deus, coisa que você nunca ia fazer. E naquela cruz, Ele levou a sua culpa, o seu pecado, a sua iniquidade, e pagou caro por isso. Pagou com a vida, sofrendo a violenta ira de Deus. Mas não foi só isso. Por Ele ter cumprido a lei, e ter satisfeito, cumprido a lei e vivido a perfeita justiça, Ele recebeu méritos por isso. Na cruz, Ele lançou o mérito na sua conta, sobre você. Você lança o pecado dele na cruz, Ele lança a justiça dele sobre você, para que você no tribunal de Deus tenha uma sentença favorável e seja declarado legalmente justo. Essa é a boa nova da salvação, esse é o glorioso Evangelho. Agora, qual a minha resposta para o Evangelho? Qual a minha resposta para essa cruz erigida? Todas essas línguas tipificando povos e nações de todas as raças, épocas. Arrependimento e fé. Arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se. O que é arrepender? Vou te dar um exemplo. Todos nós aqui estamos numa enchente. Veio uma enchente enorme e varreu São Paulo. E ela está passando aqui, veja só. E só tem corpos ali boiando e outros tentando se debater e se salvar. E você está ali, morrendo. Ao lado dessa enchente há uma rocha, um lugar seguro. E tem um homem lá, estendendo a mão. E todos aqueles que vão passar pela enchente vão para um precipício e serem afogados e mortos. E aqueles aos quais o homem estender a mão para ele, serão salvos. Mas detalhe, todo mundo que tem uma enchente, pega os seus pertences mais valiosos, para não se perder. E eles estão afogando, se debatendo com seus pertences. E a única maneira deles se salvarem é soltarem os pertences e agarrarem na mão
do Salvador. Você está morrendo, e esses pertences são os seus pecados, os seus vícios, a mentira, a idolatria, a fornicação, a avareza, a vingança, o ódio, e você está morrendo, e o Senhor está dizendo: solte-os, abandone-os, deixe-os, e pegue nas mãos do Salvador. Isso é arrependimento. A segunda coisa, arrependimento. Depois que você largar, fé. Você está se debatendo e tem pedaços de galhos e troncos do outro lado, e tem a mão dele aqui. Você vai ser propenso a pegar nos galhos e árvores e tentar se salvar sozinho. Salvação por obras. Pelo teu esforço, este galho vai te afundar. O que é isso? Você tem que confiar que aquela mão é poderosa o suficiente para te tirar da iniquidade, para salvar você. Isso é fé. Fé, arrependimento. Deixe os pecados, solte os pertences. Fé, não confie nos galhos, na barragem ao lado, nas tuas obras. Confie nessa mão poderosa, indulgente, amorosa, toda poderosa, e se agarre nele pela fé. Pela fé. Ah, meu irmão, o Senhor vai salvar gente aqui essa noite. O Senhor vai perdoar pecados. Ele é a única resposta para o mundo. Ele é a única resposta para o mal, o sofrimento e a morte. Ele é o único caminho. Não há verdades plurais, há uma única verdade. Não há verdades relativas, há uma verdade absoluta. O universo não é antropocêntrico, é teocêntrico, é cristocêntrico. Jesus é a única resposta. Vamos fechar os olhos. Curve a sua cabeça. Fale com Deus agora. Esqueça do horário, por favor, não olhe o relógio. Esqueça quem está ao seu lado. Esqueça. Concentre-se em você, no Senhor. Ó Deus, pode esses ossos reviverem, pode dar vida a eles, estando eles mortos. Não espere que eles abram o coração, porque eles não farão, Senhor. Teu Espírito, quando vier, convencerá eles do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço que convença, quebre a mentira religiosa, a confiança, Senhor, nas obras, nos ídolos, na provisão de fé, a confiança na religião. Que eles se rendam, reconheçam seus pecados e que precisam de um Salvador. Que abram mão dos pertences, dos pecados, dos vícios, e estendam a mão em prova de fé e confiança ao Senhor. Salva-os, 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 salva-os. Só aquele que quer a vida eterna, fique de pé, por favor. Se você tem dúvida acerca da sua salvação, quer falar mais comigo sobre isso, eu quero te ajudar. Eu trouxe 2 rapazes que estão comigo aqui nessa segunda fileira, um está com a camisa do Defesa do Evangelho. Você vai dar o seu e-mail para ele. E eu quero gastar tempo com a sua alma. Não quero o seu dinheiro, não quero
que você faça da parte da minha dominação, não quero que você me deixe famoso, não quero que você tire foto comigo, quero que você ore por mim, para Deus ter misericórdia do quão pecador eu sou. Mas uma coisa eu tenho interesse: quando eu entrar por aqueles portões de pérola, for recebido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ver você lá, eu quero ver você lá, eu quero ver você redimido, perdoado, glorificado. Eu quero ver você lá, eu quero ver você lá, eu quero ver você lá. Estenda suas mãos, Senhor, derrama a tua bênção sobre esse povo, Senhor. Alguém pode tocar algo para mim aqui? Vamos continuar orando, ministrando. Está uma atmosfera gostosa, a graça de Deus. Se você há tempos que não derrama lágrima, derrama hoje. Se há tempos que você não chora, não confessa pecado, confessa hoje. Não sai daqui assim, confessa hoje, meu irmão. Falou, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Pare de olhar no relógio, de procurar com o irmão que está do seu lado. Olhe para a cruz, veja teu pecado cravado na cruz, veja a tua iniquidade na cruz, veja a ressurreição matando a morte, veja a morte sendo morta, sendo vencida, e ele ressuscitando glorioso. Veja, meu irmão, todo sofrimento sendo extinto. Se arrependa, ore, deposite tua fé, fala: Senhor, hoje eu largo os meus pertences, hoje eu abandono o pecado, abandono os vícios, e eu abandono as obras. Eu estendo a mão para a tua mão, em prova de fé, em prova de obediência. Oh Espírito de Deus, trabalha aqui, opera aqui, Espírito Santo. Continua orando, meu irmão, louvando, adorando ao Senhor.